A vitória do Internacional diante do Palmeiras aqui na Arena Barueri na noite da última quarta-feira não dá apenas ao Colorado 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Recupera a confiança do torcedor, faz com que o técnico Eduardo Cudê deixe de lado a desconfiança, não apenas da crítica especializada, mas principalmente dos colorados e principalmente mantém o Inter como o único time junto ao Flamengo a ter conquistado 6 pontos. Individualidades como o Wesley, Thiago Maia, a defesa concisa e um jogo muito, mas muito com repertório tático tem de ser destacado aqui nesse conteúdo. Vamos falar também de Borré, vamos falar também de coletivas, vamos falar também de zona mista. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar aí as informações do nosso time e entender um pouquinho o que está acontecendo, tanto aqui em São Paulo, quanto agora na volta do Internacional para Porto Alegre. Muita coisa para a gente tratar, um detalhamento talvez de alguns bastidores do que a gente teve por aqui, então tu sabe, fica comigo até o final do vídeo, também te inscreve no canal e deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho. Este conteúdo aqui e todos os outros do canal têm apoio da KTO. KTO.com é a melhor banca de apostas do Brasil e te dá 20% de free bet no teu primeiro depósito com o cupom ERNEST, beleza? Gente, vamos lá. O Inter ontem, ele foi soberbo, ele foi espetacular, ele foi muito bem dentro da Arena Barueri. E aqui não pelo resultado, mas pelo que produziu e pelo que dominou o time do Abel Ferreira. O técnico Eduardo Cudê conseguiu fechar o meio-campo de uma forma espetacular. Não permitiu com que o time do Palmeiras jogasse com a bola. E quando tinha a chance de fazer algo na partida, o Palmeiras sucumbia à boa defesa do Internacional, ao meio-campo combativo, aos atacantes que faziam também a primeira bola. E aí, meu amigo, o Internacional acabou então com 2 oportunidades. Uma que poderia, no pênalti, já ter dado uma tranquilidade, né, batido e errado pelo Borré, e outra depois de um gol do Wesley, com assistência do próprio Borré, né? A torcida vibrou muito na arquibancada e praticamente sela uma paz com o Colorado. E aí aqui são os bastidores em cima agora das individualidades. Primeiro o técnico Eduardo Cudê, que sai daqui da Arena Barueri talvez como um grande vencedor também. E por quê? Ele, na sua individualidade, dominando um técnico e um time como o do Palmeiras, como o Abel Ferreira, faz com que o torcedor novamente acredite no projeto 2024. Ele mesmo fala, né, que não tem como falar em projeto aqui no campeonato, nos campeonatos do Brasil, mas o torcedor colorado, a partir dessa vitória expressiva, volta a acreditar após a desclassificação no Juventude, que vai ser nosso adversário, inclusive, né, na Copa do Brasil. Ele, Cudê, mostra que tem repertório tático, mostra que consegue mudar e ler o jogo. Também, claro, erra, mas principalmente num jogo como ontem, num jogo difícil, era o momento de se sobressair. E aí as individualidades dentro do campo, né, como a linha defensiva, a volta de Gabriel Mercado à zaga deu uma consistência muito forte à defesa do Inter, que hoje é uma das principais aí, não só do Brasil, mas do campeonato, né, porque tomou um gol apenas em cima dos 2 jogos disputados e sem contar toda a temporada, né? São 10 gols sofridos apenas ao longo de todo 2024. São 78% de aproveitamento o time do Eduardo Cudê. Vamos botar os números? Vou deixar aqui do lado, ó, os números, e a gente alterna não só os números do Internacional, mas também a tabela do Campeonato Brasileiro, porque sempre é bom, né, a gente dar uma olhadinha quando a gente está lá em cima da tabela. O Wesley não tem nem o que dizer, né? Um cara que tomou o jogo para si, botou o jogo debaixo do braço e disse: eu vou resolver. Foi ainda um cara importantíssimo, não só no gol, mas
em abrir espaço para o Internacional, jogando bem lá pelo lado direito, às vezes vindo também um pouco pelo lado esquerdo e mostrando que consegue até jogar às vezes centralizado, como um atacante, uma vez que marcou seu gol já contra o Bahia e agora, né, na Arena Barueri também nessa vitória do Internacional. O meio-campo, Thiago Maia jogando muita bola, o Bruno Henrique conseguindo também ser combativo e distribuindo algumas jogadas interessantes sem o Alan Patrick, que é o cérebro do campo, sem o Arangues. Então, vale destacar essa questão também do meio-campo do Internacional. Rafael Borré. Eu acho que a gente pode falar do Rafael Borré com um pouco de prudência. É claro que é um dos maiores salários do Inter, é o jogador mais badalado da temporada, é o jogador em que o Inter fez um enorme esforço para trazer, mas é um jogador que ganhou praticamente todas as disputas pelo alto ou quando tinha que dar o corpo para o pivô e segurar, né, as jogadas de ataque do Internacional, também venceu os zagueiros palmeirenses. Teve a infelicidade do pênalti, é bem verdade, mas a gente percebe, quando a gente conversa nos bastidores, não só com as pessoas do vestiário, mas com os próprios jogadores, a ansiedade do Rafael Borré. E aqui fica uma revelação do René, que o René disse ter conversado ao longo dos dias com o colombiano, que deve estar, claro, ansioso para fazer o seu gol, mas que o René exemplificou para o Rafael Borré a dificuldade que também Ener Valencia teve em começar a marcar, em se adaptar ao futebol, não só brasileiro, mas o sul-americano como um todo, né? Uma vez que o primeiro gol do Borré foi marcado, o primeiro gol do Valência, perdão, foi marcado lá no Monumental de Nunes, naquela vitória, naquele empate, naquela derrota para o River Plate, né? 2-1 pelas oitavas da Libertadores. Enfim, acho que o torcedor colorado, claro, pode vibrar, pode ter muito, talvez até mesmo muita expectativa para o final do ano. A gente sabe que tem muita coisa para rodar debaixo dessa ponte ainda, né, da água, mas o que importa são 6 pontos, empate junto ao Flamengo e agora a sequência, né? Domingo, Atlético Paranaense e aí na outra semana o Delfim lá no Equador para finalizar a trinca de jogos que o Inter tinha fora de seus domínios e voltar, se tudo der certo, contra o Atlético Goianiense, com muitos pontos na bagagem e com o clima muito melhor com o seu torcedor. Cara, se tu chegou até aqui, te agradeço demais e ó, vamos lá, vamos seguir falando do nosso Colorado por aqui ao longo do dia. Te trago mais bastidores quando chegar a Porto Alegre. Estou aqui para embarcar e daqui a pouquinho a gente está na nossa capital e donos da bola e aí Vozes do Gigante também. Enfim, tem muito sempre para a gente tratar do nosso Colorado por aqui. Valeu? Um forte abraço, se cuida. Tchau.